Boa noite a todos. C'est toujours un plaisir de se retrouver le jeudi É sempre um prazer nos encontrarmos numa quinta-feira pour adorer ensemble le Seigneur para adorarmos juntos o Senhor et pour écouter sa parole. e para também ouvirmos a sua palavra. Alors, je ne sais pas d'où tu nous regardes. Eu não sei de onde é que nos estás a ver. Je ne sais pas si c'est la première fois d'ailleurs que tu te connectes à ce live. Eu não sei se é a primeira vez que estás a conectar a este live, Mais on va se présenter un petit peu. mas vamos nos apresentar um pouco. Alors, moi, je suis Johanna. Ela é a Joana, Elle, c'est Ruth. eu sou a Ruth Et on fait partie du groupe de louange de l'église Maison du e Père. fazemos parte do grupo de louvor da Maison du Père. Et ce soir, on va vous diriger un petit temps de louange avant le prêche. E nesta noite vamos vos dirigir um pequeno tempo de louvor antes da pregação. Alors, sens-toi à l'aise de chanter avec nous, Sente-te livre e confortável de cantares connosco, d'adorer le Seigneur. de adorares o Senhor. Les paroles vont s'afficher au fur et à mesure que l'on chante. A letra vai estar em baixo enquanto nós estivermos a cantar Alors, loue le Seigneur. e louva o Senhor. Amen. Amém? Sois béni. O maior amor que este mundo conheceu foi demonstrado na cruz onde Jesus morreu. Até eu ver a tua face, meu coração confiará somente em ti. Que o teu poder se mova aqui neste lugar. Na minha vida, Deus, faz a tua vontade. Até eu ver a tua face, meu coração confiará somente em ti. Eu existo para te amar. Eu existo para te adorar. Eu existo para servir o teu nome. Tu és a voz que criou o universo. És a razão que mudou meu pensamento. Até eu ver a tua face, meu coração confiará somente em ti. Eu existo para te amar. Eu existo para te adorar. Eu existo para servir o teu nome. Eu existo para te
celui o teu nome. Jésus, merveilleux nom, qui est semblable à toi, ô Dieu. Amen. Oh Jésus, ton précieux nom est digne d'hommage. Jésus, merveilleux nom, qui est semblable à toi, ô Dieu. Jésus, ton précieux nom est digne d'hommage. Consolateur, divin rocher, libérateur, prince de la paix, Dieu créateur, Fils bien-aimé, roi serviteur, Seigneur couronné, commencement, ultime fin, soleil levant, étoile du matin, Dieu tout-puissant, Dieu trois fois saint, Sauveur vivant, Maître souverain, consolateur, divin rocher, libérateur, prince de la paix, Dieu créateur, Fils bien-aimé, roi serviteur, Seigneur couronné, commencement, ultime fin, soleil levant, étoile du matin, Dieu tout-puissant, Dieu trois fois saint, sauveur vivant, maître souverain. Jésus, merveilleux nom, qui est semblable à toi, ô Dieu. Oh Jésus, ton précieux nom, il est digne d'hommage. Oh Jésus, merveilleux nom, qui est semblable à toi, ô Dieu. Oh Jésus, ton précieux nom est digne d'hommage. Qui est semblable à toi, Seigneur Jésus. Quem é semelhante a ti, Jesus? C'est ce qu'on vient de chanter. Aquilo que nós acabamos de cantar. Qui est comparable à toi? Quem é comparável a ti, Senhor Jesus? Qui est comparable à ta grandeur? Quem é comparável à tua grandeza? Et on vient de citer tellement de noms E nós acabamos de falar de tantos nomes qui qualifient notre Jésus. que podem qualificar aquele nosso Deus. Et je t'encourage ce soir Eu quero te encorajar esta noite à te rappeler de tous ces noms, a te lembrares de todos esses nomes, à te rappeler de tout ce que Jésus est, a te lembrares de tudo aquilo que Jesus é de tout ce qu'il peut faire dans ta e vie. tudo aquilo que Ele pode fazer na tua vida. Rappelle-toi de qui est Jésus, Lembra-te de quem é de Jesus, qui il est, de quem Ele é de tout ce qu'il représente. e tudo aquilo que Ele representa. Alors ne limite pas Não limites, la main de Dieu dans ta vie. não limites a mão de Deus na tua Ne vida. limite pas la main de Dieu dans ta vie. Não limites a mão de Deus na tua Ces vida. noms que nous venons de chanter Porque este nome que nós acabamos de cantar révèlent sa grandeur, revela a sua grandeza. révèle à quel point il n'est pas limité, Revela aquele ponto que Ele não é à quel limitado. point il peut tout faire, Aquele ponto que Ele pode tudo à quel fazer. point rien n'est impossible pour lui. Nada é impossível para Ele. Alors là où tu es, Onde tu estás, rappelle-toi, lembra-te. souviens-toi Lembra-te de qui est de Jésus quem é et Jesus de ce qu'il va faire dans ta
ta vie, e daquilo que Ele vai fazer na de tua ce qu'il vida, va faire dans ton cœur, e daquilo que Ele vai fazer no teu de ce qu'il coração, va faire dans tes pensées, e daquilo que Ele vai fazer no teu de ce qu'il va pensamento, faire dans ta famille, e daquilo que Ele vai fazer na de tua ce qu'il va família, faire dans ta vie. e daquilo que Ele vai fazer na tua vida. Ne limite pas Dieu, Não limites Deus mais crois seulement en sa grandeur. e acredita somente na sua Crois grandeza. seulement en sa grandeur. E acredita somente na sua Et là où grandeza. tu es, E onde tu estiveres, dis simplement Amen. diz somente Je amém. reçois ce soir. Eu recebo esta Je noite. reçois ce Eu soir. recebo esta noite. Amen. Amém. Je Aleluia. saisis tout ce que Jésus a pour ma vie. Eu acredito em tudo que Deus... Eu agarro tudo aquilo que Deus tem para a minha vida. Alors sois encouragé en cette soirée. Estejas encorajado nesta Sois noite. encouragé ce soir. Sejas encorajado nesta noite. Dans le nom puissant de Jésus, No nome poderoso de j'ai Jesus. prié Eu oro. et tu as prié. E tu oraste. Amen. Amém. Aleluia. Amen. Alléluia. Saia. Aleluia, aleluia. Glória, 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 glória ao teu nome. Glória, glória ao teu santo e bendito nome. Gloire au nom de Jésus. Aleluia, nós sentimos a tua presença Nous neste sentons ta lugar, Deus. présence en ce lieu, Nós sentimos a Seigneur. tua glória Nous neste sentons lugar. ta gloire ici. Shekirimamakuribabassanda ramabashuya. Erikatabasanda ramamakulurusanda babakaya. Shekanda ramamakulurusanda rababakaya. Eribikaya bashura. Aleluia. Há uma unção maravilhosa neste Il lugar, y a meus une queridos onction irmãos. merveilleuse ici, chers frères. Eu espero e desejo que os irmãos em casa sintam J'espère et essa je mesma unção. souhaite qu'à la maison, vous puissiez sentir cette même onction. Porque o Deus que está aqui Parce conosco que le Dieu qui est ici avec nous é o Deus que está convosco est também. également le Dieu qui est Amen. avec vous. Amen. Aleluia. Oh, glória a Deus. Glória a Glória a Deus. Dieu. Glória a Deus. Amém. Boa Amen. noite a todos, irmãos. Bonsoir à tous, chers frères. Sempre um privilégio estar C'est convosco, toujours un privilège d'être avec vous, estar aqui nesta palavra em casa, d'être ici avec la parole, avec vous. onde podemos partilhar aquilo que Deus tem colocado no nosso On coração, peut partager ce que Dieu a mis dans notre cœur. de alguma forma também partilhar a visão que Deus tem dado a Et essa d'une igreja Maison du Père, D'une manière également partager la vision que le Seigneur a donnée à l'Église do Maison qual du Père. Deus me tem dado esse privilégio de ser pastor. Et le Seigneur m'a donné le privilège d'être le pasteur de O cette meu nome é église. Euclides Gomes Je m'appelle Euclide Gomez. e comigo está a Nathalie Et Gomes avec moi, il y a Nathalie Gomez para me ajudar e pour para m'aider. traduzir. pour m'aider para dans la o francês. traduction Amen. vers le français. Glória a Deus. Gloire à Dieu. Gostaria que os irmãos abrissem comigo em J'aimerais Gálatas que vous capítulo puissiez 2, verso 20. Ouvrir avec moi dans Galates au chapitre 2 et verset 20. Amém. Hoje o tema é Cristo vive em mim. Le thème d'aujourd'hui, c'est Christ vit en moi. Cristo vive em mim. Christ vit en moi. Amém. Amen. Aleluia. Ser cristão, irmãos, Être chrétien, hein, não é Jesus aceitar-me como sou ce n'est pas Jésus qui m'accepte tel que je suis para permanecer como estou. pour que je reste tel que je suis. Mas ser cristão Mais être chrétien, hein, é um amor transbordante de Deus c'est un amour qui déborde de la part de Dieu para não me deixar como eu estou. à tel point qu'il ne me laisse pas tel que je suis. Jesus veio nos transformar, irmãos. Jésus est venu nous transformer. E onde Jesus vive, Et là où Jésus vit, há transformação. il y a une transformation. O que nós toleramos às vezes na nossa vida Et ce que nous tolérons parfois dans notre vie nunca é transformado. n'est jamais transformé. Por isso, irmãos, nós precisamos de viver cristianismo autêntico. C'est pour ça que nous devons vivre un christianisme authentique. Eu acho que hoje é daquelas pregações que, se calhar, não vou ter muitos améns, Peut-être que je pense qu'aujourd'hui, c'est un de ces prêches où je ne vais peut-être pas avoir beaucoup de amen, mas é aquilo que Deus me tem dado no início deste ano. mais c'est ce que Dieu m'a donné en ce début d'année. E eu penso que a coisa mais importante para o cristianismo é E aquilo que eu vou falar hoje. Je pense que ce qui est le plus important pour le christianisme, c'est ce dont je vais parler Que é aujourd'hui. Cristo viver em nós. Et c'est lorsque Christ vit en nous. Porque hoje, irmãos, hoje nós estamos cheios de informações. Parce qu'aujourd'hui, nous avons beaucoup d'informations. Nós estamos cheios de opiniões dos homens. Nous avons beaucoup d'opinions de l'homme, Opiniões bonitas, irmãos. de belles opinions.
mas opiniões que não têm nada a ver com a palavra de mais Deus. des opinions qui n'ont rien à voir avec la parole de E Dieu. hoje, pela Bíblia, nós vamos entender isso mesmo. Et aujourd'hui, par la Bible, nous allons comprendre cela même. Nós vamos reavivar na nossa mente e nos nossos corações Nous allons raviver dans notre esprit et dans nos cœurs verdades profundas des vérités profondes que mudaram a nossa vida, qui ont changé notre e vie continuam a mudar a et qui nossa vida, continuent de changer e notre que se vie. nós guardarmos essas Et palavras si on garde ces paroles, e vivemos de acordo com essas palavras, et si on vit en accord avec ces quando paroles, a trombeta soar, nós vamos para o céu. lorsque la trompette sonnera, Amen. nous irons au ciel. Aleluia. Amen. Então Deus nos aceita como nós estamos, Alors Dieu nous accepte tels que nous sommes, mas Ele não quer que nós permaneçamos como chegamos. mais il ne veut pas que nous restions comme nous sommes arrivés. Ele nos ama demasiado para nos deixar assim. Il nous aime beaucoup trop pour nous laisser Ele dans quer cet nos état. transformar. Il veut nous transformer. Amém? Posso ouvir amém, Est-ce que irmãos? je peux entendre votre amen? Glória a Deus, Glória a glória a Deus. Deus. Em primeiro lugar, irmãos, Tout d'abord, quando Paulo diz assim, não vivo mais eu, lorsque Paul dit ce n'est plus moi qui vis, mas Cristo vive em mim. c'est Christ qui vit en moi. Não vivo mais eu, Ce n'est plus moi qui vis, mas Cristo vive em mim. c'est Christ qui vit en moi. E quando ele diz assim, não vivo mais Et eu, lorsqu'il dit ce n'est plus moi qui vis, Paulo não está aqui a anular a minha personalidade. Paul n'est pas en train d'annuler ici ma personnalité. Paulo não está a anular a tua Il n'est personalidade. pas en train d'annuler ta personnalité. Paulo não está a anular a nossa existência. Paul n'est pas en train d'annuler notre existence. Não há aqui uma perda de Il identidade. n'y a pas ici de perte d'identité. Amém? Aquilo que Paulo está aqui a dizer Ce que Paul dit ici não tem a ver com eu não existo mais. n'a rien à voir avec je n'existe plus. Mas aquilo que Paulo quer dizer Mais ce que Paul veut dire, é não governo mais. c'est je ne gouverne plus. Não governo mais. Je ne gouverne plus. O problema não é eu existir. Le problème, ça n'est pas que j'existe. A nossa existência é importante. Notre existence est importante. Foi Deus que nos criou. C'est Dieu qui nous a créés. Amém? E Deus Amém. nos criou com um Et propósito. Dieu nous a créés avec un but. Eu prego isso na igreja. Je prêche cela à l'église. O problema não somos nós existirmos. Le problème, Não é a c'est- nossa existência, Le aliás. problème, ça n'est pas notre existence. O problema é eu estar no trono da Le minha vida. problème, c'est moi qui suis sur le trône de ma Esse é o vie. problema. Ça, Eu c'est le ocupar o problème. trono da minha Moi vida. qui occupe le trône de ma vie. Romanos capítulo 7, verso 18. Dans Romains 7, 18, Parte do versículo diz assim: une partie de ce verset dit la chose Em suivante. mim, isto é, na minha carne, não habita bem algum. Ce qui est bon, je le sais, n'habite pas en moi, c'est-à-dire dans ma chair. Paulo está aqui a falar do problema da carne. Paul nous parle ici du problème de la chair. Os irmãos sabem, a carne está sempre inimizado com o espírito. Vous savez, la chair est toujours opposée à l'esprit. A pregação hoje mais famosa que anda por aí, La prédication aujourd'hui la plus célèbre qui tourne nas redes sociais, sur les réseaux sociaux, é que Deus te ama, c'est que Dieu t'aime, verdade. et c'est vrai, Deus te aceita como tu estás. que Dieu t'accepte tel que tu es, E tu tens esse desejo no teu et coração. toi tu as ce désir dans ton cœur, E pedes a Deus para se Deus não tira esse desejo no teu coração, et toi tu dis au Seigneur, oh si tu n'enlèves pas ce désir de mon cœur, é porque Deus aceita esse c'est desejo no parce teu que coração. Dieu accepte ce désir dans ton Jesus é cœur. amor. Jésus est amour, Ele veio para te fazer feliz. il est venu pour te rendre heureux, Tudo isso tem o seu fundo de verdade, et tout ça a un fond de vérité. mas é uma verdade mal aplicada. Mais c'est une vérité mal appliquée, Porque a palavra de Deus confronta conosco. parce que la parole de Dieu la confronte avec nous. A palavra de Deus não nos quer deixar tal como nós estamos. La parole de Dieu ne veut pas nous laisser tels que nous sommes. A palavra vem e nos demonstra um amor grande que é o amor de Jesus, La parole nous montre un amour immense qui est l'amour de Jésus, que nos amou ao ponto de dar a sua vida por nós. qui nous a aimés à tel point qu'il a donné sa vie pour nous. Alguém que deixou toda a sua glória. Quelqu'un qui a quitté toute sa A gloire. Bíblia diz que tomou a forma de servo, La Bible dit qu'il a pris la forme d'un serviteur. achando-se na forma de Et servo. que dans la forme de serviteur, Ele foi obediente até a morte e il morte a de été cruz. obéissant jusqu'à la mort et la mort sur une croix. Pelo que Deus o exaltou Et soberanamente ainsi Dieu l'a exalté e souverainement. lhe deu um nome que é sobre todo Il lui a nome, donné un nom qui est au-dessus de para que tout o nom. nome de Jesus se Qu'au dobre dos nom joelhos, de Jésus, tout genou fléchisse. nos céus, na
na terra e debaixo da dans terra. les cieux, sur terre et sous la Mas terre. para que isso Et acontecesse, pour que cela arrive, ele deixou toda a sua glória. il a quitté, il a laissé Ele toute sa deixou o gloire. céu. Il a laissé le Ele ciel. tornou-se Il est homem. devenu homme. Entrou no mundo como Il homem. est entré dans le monde en tant qu'homme, De uma forma legítima. d'une manière légitime. Lutou com o diabo de uma forma Il a legítima. combattu avec le diable de manière légitime, Com oração. avec la prière, Com jejum. avec le jeûne, Com um relacionamento estreito com o Pai. avec une étroite relation avec le E ele Père. venceu o diabo. Et il a vaincu le diable Indo à morte na cruz. Indo até a morte na en cruz. allant jusqu'à la mort sur la croix. Mas ressuscitando ao terceiro dia. Mais il est ressuscité au troisième Amém? jour. Então Jesus nos ama com amor que não tem igual. Alors Jésus nous aime d'un amour sans égal. Deus nos ama com amor que não tem Dieu igual. nous aime d'un amour sans égal. Mas ele não nos amou e não tomou o nosso lugar na Mais cruz il ne nous a pas aimés et il n'a pas pris notre place à la croix para continuarmos na pour que l'on mesma. continue pareil. Ele veio transformar a nossa vida. Il est venu pour transformer notre vie. E como eu estava a dizer há pouco, Et comme je le disais tout à l'heure, a nossa carne notre chair, briga contra o nosso espírito. elle combat, elle se bat avec notre esprit. Nós estamos a viver, irmãos, uma geração que confunde identidade com desejo. Vous savez, nous vivons dans une génération qui confond l'identité et le désir, Confunde a identidade em Cristo com qui desejos. confond l'identité en Christ avec des désirs. As pessoas não querem ter a identidade em Cristo. Vous savez, les personnes ne veulent pas avoir d'identité As en pessoas querem Christ. ser satisfeitas Parce que nos seus Les desejos. personnes veulent c'est être satisfaites dans leurs É désirs. por isso que hoje nós temos igrejas C'est pour ça qu'aujourd'hui nous em avons que o des pastor é églises où homossexual, le pasteur est homosexuel, os crentes são où les homossexuais, croyants, les chrétiens sont homosexuels. cantam como nós, Ils chantent tout comme nous, oram como ils nós, prient comme nous, mas Deus não está lá. mais Dieu n'est pas là-bas. Por quê? Porque a sua Pourquoi? palavra diz. Parce que sa parole dit. E podem dizer, Euclides, quem és tu para julgar? Vous pourrez dire peut-être, Euclide, qui es-tu pour juger? Podem dizer o que On quiserem. pourra dire ce que l'on veut. O que eu sei Ce que je sais, moi, é que a Bíblia condena a c'est que la homossexualidade. Bible condamne Eu não vou l'homosexualité. falar hoje da Et je ne homossexualidade, vais pas parler de l'homosexualité aujourd'hui. mas dos conceitos que passa muito hoje pelas pregações nas redes Mais un sociais des concepts qui passe beaucoup par les messages sur les réseaux é sociaux que Deus aujourd'hui, te aceita como c'est tu que és, Dieu t'accepte que tel Deus que te tu es, ama como tu que és. Dieu t'aime tel que tu É es. verdade. C'est vrai. Mas Jesus morreu Mais Jésus est mort para te dar pour vitória, te donner la victoire, para que não vivas mais pour que tu assim, ne vives plus comme ça, para que sejas liberto pour do que teu tu sois pecado, libéré de ton péché, para que sejas liberto da tua vã maneira de pour que viver. tu sois libéré de ta vaine manière de vivre. Então não confundas a tua identidade, Alors ne confonds pas ton a identité, identidade que podes ter em Cristo, l'identité que tu peux avoir en com Christ, desejos, avec des désirs. com desejos. Avec des désirs. Nenhuma lei se deve basear nos desejos. Aucune loi ne doit se baser sur des As désirs. leis de Deus não se baseiam. Les lois de nos Dieu ne desejos. se basent pas sur des désirs. Deus não veio para satisfazer os nossos Dieu desejos n'est pas carnais. venu pour satisfaire nos désirs Amém. charnels. A Amen. autenticidade L'authenticité, muitas vezes é confundida souvent, elle est confondue com ausência de arrependimento. avec l'absence de repentance. Então não há autenticidade em Cristo Alors, il n'y a pas d'authenticité en se Christ não houver s'il arrependimento. n'y a pas de repentance. Arrependei-vos. Repentez-vous, É chegado a vós o reino dos parce céus. que le Aleluia. royaume de Dieu est arrivé. Amém. Amen. Amém. Então a graça, La grâce. as pessoas confundem graça como permissão. Les personnes confondent la grâce et la permission. Há uma história bonita de Jesus Cristo, Il y a une très belle histoire de Jésus-Christ, de uma mulher que foi apanhada em adultério. d'une femme qui a été attrapée en adultère. Aquela mulher foi conduzida até Jesus Cette femme a été amenée jusqu'à por Jésus religiosos para ser par apedrejada. des religieux pour être lapidée. Jesus não disse o contrário, Jésus n'a pas dit le contraire. apenas ele disse: quem não tiver pecado, que atire a primeira Il a pedra. juste dit que celui qui n'a point de péché, qu'il jette la première pierre. E de repente aqueles homens Et tout à coup, ces hommes começaram a deitar as pedras ao ont chão commencé à lâcher leurs e pierres abandonar aquele et espaço. à abandonner l'endroit en Aquela question. mulher ficou sozinha na presença de Et cette Jesus. femme s'est retrouvée seule dans la présence de E Jesus Jésus. disse: eu também não te condeno. Et Jésus lui a dit, moi non plus, je ne te condamne pas. Mas Jesus disse mais: Mais Jésus lui dit encore autre chose. vai em paz Il lui dit, va en paix e não peques mais. et ne pêche plus. O que é que Jesus está a dizer aqui a Qu'est-ce esta que mulher? Jésus est en train de dire à cette Eu te femme alors? perdoo, Je te pardonne, mas cumpre a lei agora. mais maintenant accomplis la loi. Obedece a palavra agora. Obéis à la parole maintenant. Obedece a palavra, não adulterarás. Obéis à la parole, tu ne commettras point d'adultère. Cumpre a palavra de Deus. Accomplis la parole Amém. de Dieu. Então Amen. assim é a palavra de Deus. Alors la parole de Dieu est ainsi. Cristo, ele vive em mim. Christ vit en moi. Quando Cristo vive em Et nós, quand Christ vit en há uma nous, mudança real. il y a un changement réel. Não no discurso, Pas dans le
discours, não no discurso, pas dans le mas discours, numa vida. mais dans la vie. Amém? E aqui nós podemos encontrar o centro do Evangelho, Et irmãos. ici, nous trouvons ici le centre de l'évangile. Cristo não é só o exemplo. Christ, ça n'est pas seulement un exemple. Cristo não é só uma doutrina. Christ n'est pas seulement une doctrine. Cristo é vida em cada um de nós. Christ est la vie qui habite en chacun de nous. Amém? Não estou a ver amém aqui, Je amém? ne vois pas des amen. Nem estou a ver Amen. dedos para cima Et je ne hoje. vois pas les Está pouces complicado aujourd'hui. hoje. C'est compliqué aujourd'hui. Colossenses capítulo 1, verso 27. Colossiens chapitre 1 et verset 27 Diz assim: Cristo em vós, dit Christ en vous, esperança da glória. l'espérance de la gloire. Amém? Cristo em vós, Christ en vous, esperança da glória. l'espérance de la gloire. Onde Cristo vive, irmãos, Là où Christ vit, Ele confronta. il confronte. Amém? Amen. A palavra de Deus nos confronta, irmão. La parole de Dieu nous confronte. Deixa o homem sua vã maneira de viver. Que l'homme abandonne sa vaine manière de vivre. Deixa o homem os seus pecados. Que l'homme abandonne ses péchés. Amém? Amen. E passa a viver de acordo com a palavra de Et Deus. qu'il commence à vivre en accord avec la parole A de Dieu. graça veio a ter nossa vida, irmão, La grâce est venue jusqu'à nous para nos ajudar a obedecer a palavra de pour Deus. nous aider à obéir à la parole de Dieu. A graça não veio à nossa vida La grâce n'est pas venue jusqu'à nous para aniquilar as leis de Deus. pour annuler les lois de Dieu. Não, a graça não Não. anula a lei de Deus. La grâce n'annule pas la loi de Dieu. A graça veio à nossa vida La grâce, elle vient jusqu'à para notre nos vie perdoar, pour nous para pardonner, nos renovar pour nous renouveler e nos ajudar a cumprir a lei de et Deus. nous aider à accomplir la loi de Dieu. Amém? Amen. Às vezes as pessoas querem esquecer as leis. Parfois, les personnes veulent oublier les lois. Há uma lei que Jesus já cumpriu na cruz do Calvário. Il y a une loi que Jésus a déjà accomplie à la croix du Amém. Calvaire. Não é Amen. preciso fazer rituais para nada, Et il n'y a irmãos. pas besoin, il n'est pas nécessaire de faire des rituels pour quoi que Não ce é soit. preciso matar nada para levar os nossos pecados. Il n'est pas nécessaire de tuer quoi que ce soit pour effacer nos péchés. Jesus tomou o nosso lugar na cruz do Jésus a Calvário. pris notre place à la croix du Mas Calvaire. ainda precisamos de cumprir a lei de Deus. Mais nous devons encore accomplir la loi de Dieu. Precisamos de não roubar, Et nous ne devons pas voler. não Nous mentir, ne devons pas mentir. não dizer falsos Nous ne testemunhos. devons pas dire de faux témoignages. Nós precisamos de viver conforme Cristo em nós. Nous devons vivre conformément Amen. au Christ qui vit Então en a nous. palavra de Deus nos confronta. Alors la parole de Dieu nous confronte. Amém? Amém. Porque a minha carne e o meu espírito, Parce que ma chair et mon esprit, elas nunca vão habitar em paz, irmão. ils ne vont jamais cohabiter en paix. A minha carne nunca vai amar a leitura. Ma palavra chair de Deus. ne va jamais aimer la lecture de la parole de Dieu. A minha carne não gosta de levantar cedo para orar, Ma irmãos. chair n'aime pas se lever tôt pour prier. Há dias que eu falho. Il y a des jours où je n'y arrive pas. E eu confesso, hoje foi um Et deles. je le confesse, aujourd'hui, ça a été un de ces jours. E orar depois de... Durante o dia nem a mesma coisa que orar da Et madrugada. prier ensuite pendant la journée, c'est pas la même chose quand on prie tôt à l'aube. Ontem dormi tão tarde, Hier, je me suis couchée tellement tard. vi alguma coisa que não devia ter visto. J'ai regardé quelque chose que je n'aurais pas dû regarder, Que eu estou a começar a ver outra vez. que je recommence à voir à nouveau. E eu tenho que pôr o Sporting de Et lado je outra dois vez. mettre le Sporting de côté à nouveau. Tenho que pôr o Sporting de lado outra vez. Je dois laisser le Sporting de côté à nouveau. Porque o jogo acaba tarde. Parce que le match de foot termine tard. E depois não consigo levantar Et de ensuite, manhã. je n'arrive pas à me lever tôt le matin. Eu tenho mais do que fazer Et j'ai d'autres choses à faire. do que estar a ver o J'ai Sporting. bien plus à faire que de Ele regarder estava le match. arrumadinho há algum tempo. Ça faisait un certain temps que j'avais rangé tout E ça. ele quer ressuscitar outra Mais vez. il veut ressusciter à nouveau. Mas eu vou matá-lo logo. Mais je vais le tuer, je vais le tuer. Amém. Amen. Porque, irmãos, eu estava a dizer, irmãos, Et que je a vous minha carne disais que ma chair não gosta de levantar n'aime cedo. pas se lever tôt. Há coisas que a minha carne gosta Il y a des choses que ma chair aime e a Bíblia não gosta. et la Bible n'aime pas. Então, como é que eu venço isso? Alors comment est-ce que je peux vaincre cela? Com escolhas Avec des choix. de aproximar-me mais de Le Deus, choix de me rapprocher de davantage orar de Dieu, mais, de prier de davantage, jejuar mais, de jeûner de davantage, ler a palavra, de lire encore plus la parole, de encher a minha mente com pregações, de remplir mon esprit de prêche para mortificar a minha carne, irmãos. pour tuer, mortifier ma chair. Aí se chama o processo de Et santificação. c'est ça, c'est ce qu'on appelle le processus de la sanctification. O processo de santificação Le processus de sanctification é feito entre ti e o Espírito Santo, se fait entre toi et le Saint-Esprit, com as tuas escolhas. avec tes choix. Amém? Amen. Então nós precisamos de escolher Deus. Alors nous devons choisir Dieu, Amém? De escolher as coisas de Deus choisir les choses de e Dieu alimentar o nosso espírito et nourrir notre para esprit que ele fique mais forte do que a nossa carne. pour qu'il devienne plus fort que notre chair. Porque a tua carne, sempre que dás uma brecha, Parce que ta chair,
chaque fois que tu lui ouvres une brèche, ele levanta a cabeça. eh ben, elle lève la tête. Ele quer sempre coisas que Deus não quer. Et la chair veut toujours des choses que Dieu Ele ne gosta veut pas. sempre de coisas que a Bíblia não gosta. Elle aime toujours des choses que la Bible n'aime Então, pas. nós precisamos de mortificar a nossa Alors, carne, nous irmãos. devons mortifier notre A chair. Bíblia nos confronta em relação a isso. Donc, la Bible nous confronte par rapport à cela. Cristo em nós, Ele também nos transforma. Christ en nous nous transforme également. E a palavra nos santifica. Et la parole nous sanctifie. A cruz não apenas perdoa os nossos pecados. La croix ne fait pas que pardonner nos péchés. Ele quebra também o poder do pecado sobre a nossa Elle vida. brise aussi la puissance du péché sur notre Amen. vie. Amen. A cruz não só quebra o pecado, La croix, non seulement elle brise le péché, mas ela quebra também o poder do pecado mais sobre a elle nossa vida. brise également la puissance du péché sur notre vie. Isso faz com que a nossa união com Cristo signifique Et cela fait en sorte que notre union avec Christ signifie morrermos com Ele. que nous sommes morts avec lui. Amém. E os irmãos escrevam comigo. Écrevez avec moi. Morrermos com Ele. Nous sommes morts avec lui. Não é uma pregação bonita, irmãos. Ça n'est pas un beau message, Mas é uma pregação necessária mais para o c'est un Euclides. message qui est nécessaire pour Euclide. É uma pregação necessária para si C'est também. un message qui est nécessaire pour toi également. A Bíblia diz que morremos com Ele, La Bible dit que nous sommes morts avec lui, ressuscitamos com Ele que nous sommes ressuscités avec lui e vivemos para et Ele. que nous vivons pour lui. Eu vou repetir. Je vais répéter. Morremos com Ele, Nous sommes morts avec lui, ressuscitamos com Ele nous sommes ressuscités avec lui e vivemos para et Ele. nous vivons pour lui. Romanos 6,6 Romains 6,6 diz assim: dit: o nosso velho homem foi crucificado. sachant que notre vieil homme a Alléluia. été crucifié. Amém? Então, Amen. irmãos, não é possível Alors, Cristo viver plenamente em nós e continuarmos plenamente confortáveis com o pecado. il n'est pas possible que Christ vive pleinement en nous et que nous restions pleinement à l'aise dans le péché. Quem tem Cristo na sua vida, Celui qui a Christ dans sa vie, irmão, o Espírito de Deus contende contigo. l'Esprit de Dieu lui parle. Amém. Amen. Eu uma vez ouvi uma história de um pregador. Un jour, j'ai entendu l'histoire d'un Ele prédicateur. estava a pregar Il prêchait e estava lá um jovem que gostava de fazer troça. et il y avait là un jeune qui aimait se moquer. E aquele pastor estava a falar do pecado, do pecado. Et ce pasteur parlait du péché. E aquele jovem perguntou: pastor, quanto pesa o pecado? Et ce jeune lui demande: pasteur, quel est le poids du péché? Combien pèse le E péché? o pastor respondeu: não o sentes? Et le pasteur lui répond: tu ne le sens pas? Ele disse: não. Et lui, il dit: non. E o pastor lhe disse: então estás morto. Alors le pasteur lui dit: alors tu es mort. É por isso que não o sentes. C'est pour ça que tu ne le sens pas. Não me basta só dizer que eu sou cristão. Alors il irmãos. ne suffit pas de dire que je suis Porque se tu croyant. dizes que és cristão Parce que si tu dis que tu es un e chrétien vives de uma forma et confortável que tu vis de manière com o confortable, pecado que contínuo na tu tua vida, vis à l'aise avec le péché en continu dans ta estás vie, morto c'est e que não tu es deste mort conta. et que tu ne t'en es même pas rendu Estás compte. morto e não Tu deste es conta. mort et tu ne t'en es pas rendu compte. A graça que não transforma não é uma graça bíblica. La grâce qui ne transforme pas n'est pas une grâce Porque biblique. a graça bíblica transforma. Parce que la grâce biblique, elle A transforme. sua graça Sa grâce nos encontra como nós somos, nous trouve tels que nous sommes, mas nos transforma. mais elle nous transforme. Faz de nós novas Elle criaturas fait em de nous Cristo de Jesus. nouvelles créatures en Amen. Jésus-Christ. Amen. Amen. Amém. Eu não sou perfeito. Je ne suis pas parfait, Estou no caminho da perfeição. mais je suis sur le chemin de la A perfection. buscar o meu Deus. Je cherche mon Dieu. A santificar a minha vida. Je sanctifie ma vie. Quando eu me converti a Jesus, Lorsque je me suis converti au Seigneur, há uma coisa que o meu pai disse. il y a quelque chose que mon père a dit. Ele não sabia que eu estava a ouvir. Il ne savait pas que je l'écoutais. Porque os meus pais eram católicos. Parce que mes parents étaient catholiques. A minha mãe era tesoureira da igreja católica lá no bairro. Ma mère était la trésorière de l'église catholique là-bas dans Uma notre mulher quartier. com muita reverência às coisas de Une Deus. femme qui avait une grande révérence pour les choses de Dieu. E o meu pai não era tanto, mas era um homem muito respeitoso Et também. mon père ne l'était pas tant, mais c'était quelqu'un de très respectueux Eles également. não ficaram nada contentes com a minha conversão. Et du coup, avec ma conversion, ça ne les a pas vraiment réjouis. Eles não. Depois há coisas que as pessoas vão contando, vão dizendo. Ensuite, il y a des choses que les gens disent et qu'ils racontent. O seu filho levou uma lavagem Il dit: oh, cerebral. votre fils a subi un lavage de cerveau, Enganaram-lhe. on l'a trompé. E ele um dia estava a falar com a mãe de um colega meu. Et un jour, mon père discutait avec la mère d'un de mes amis. Eles não sabiam que eu estava a ouvir a Et il ne conversa. savait pas en fait que j'écoutais la conversation. Então, tanto o filho da senhora com quem ele estava a falar converteu-se, Alors, le fils de la dame avec qui il parlait s'était également converti, e eu converti et também. moi également.
E é engraçado que nós os dois fomos para o Instituto Bíblico Et juntos. c'est drôle que tous les deux, on est partis à l'Institut biblique ensemble. Então eles estavam a partilhar a dor que ambos tinham. Et donc, nos parents partageaient la douleur qu'ils avaient tous les deux. Como é que é possível os nossos filhos entrarem nessa religião? Comment est-ce possible que nos enfants soient entrés dans cette religion? Mas de repente o meu pai disse uma Mais coisa. tout à coup, mon père a dit quelque chose. Mas a verdade Il a dit, mais en é vérité, que desde que ele entrou nessa mais la igreja, vérité, c'est que depuis qu'il est entré dans cette église, ele mudou. il a changé, Ele mudou. il a changé, Ele mudou. il a changé. A graça que não transforma La vidas grâce qui ne transforme pas des vies, não é a graça bíblica. ça n'est pas la grâce É biblique. apenas alguém se juntar à C'est igreja. juste quelqu'un qui se rassemble dans une église. E há muita gente que se junta à Il y igreja a beaucoup de personnes qui se rassemblent dans des por causa églises dos cânticos, à cause des chants, por causa de tantas outras à coisas, cause de tellement d'autres mas que choses, nunca passaram pela graça e pelo amor de mais qui Deus. ne sont jamais passées par la grâce et par l'amour de Dieu. Porque Tito capítulo 2, Car dans Tite, chapitre 2, eu vou ler o capítulo 2, verso 11 je vais lire le chapitre 2, verset 11 e 12 et verset 12 de Tito. de Tite. Vamos a ver se a minha Bíblia tem Tito. On va voir si ma Bible, elle a le livre de Tite. Amém. Glória a Deus. Enquanto o pastor procura aqui o Tito, Pendant que le pasteur cherche Tite, sou com uma mãe complicada. Não estou cá. Exatamente. Eu sou rápido. Tito 2,11 diz assim: pois a graça de Deus se manifestou, trazendo salvação a todos os homens. car la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. Ela nos ensina a abandonar a impiedade e as paixões mundanas, Elle nous enseigne à renoncer à l'impiété et aux convoitises mondaines, para que vivamos neste presente século sóbria, justa e piedosamente. et à vivre dans le siècle présent selon la sagesse, la justice et la piété. Amém, irmãos? Amém. Então a graça de Deus, Alors la grâce de Dieu, ela perdoa sim, elle pardonne, oui, mas também ela nos educa, mais elle nous éduque également, elle nous enseigne, ela nos treina. elle nous entraîne. A graça de Deus forma Cristo em nós. La grâce de Dieu, elle forme Christ en nous. Amém? Amen. Uma graça barata Une grâce bon marché, é aquela graça que apenas aceita as coisas boas de Deus, c'est la grâce qui accepte juste les bonnes choses de Dieu, mas não quer ser transformado. mais elle ne veut pas être transformée. Graça verdadeira La vraie grâce, faz de nós seguidores de Cristo. elle fait de nous des suiveurs de Christ. Posso ouvir amém, irmãos? Je peux entendre votre amen? Os irmãos podem escrever amém? Est-ce que vous pouvez écrire amen? Eu vou pôr os corações vermelhos Je para vais mettre mostrar des aos cœurs irmãos. rouges pour vous montrer. Amém, irmãos? Amen. Glória a Deus. Lucas capítulo 9, verso 23. Dans Luc chapitre 9 et verset 23, O irmão repara aquilo que diz aí, regardez Lucas. ce qu'il est dit. Negue-se a si mesmo. Qu'il renonce à lui-même. Negue-se a si Qu'il mesmo. renonce à lui-même. Negue-se a si mesmo. Qu'il renonce à lui-même. As pessoas querem tolerar o pecado na vida deles. Querem? Tolerar o Ah, les pecado. personnes nos veulent vidas. tolérer le péché dans leur vie. E tudo que nós toleramos não Et muda. tout ce que nous tolérons ne change pas. Amém. Amen. As pessoas querem tolerar a mentira na vida delas. Les personnes veulent tolérer le mensonge dans A leur vie. falta de perdão na vida Le delas. manque de pardon dans leur vie. Amém. Mas aquilo que nós toleramos Mais ce que nous tolérons não muda. ne change pas. Romanos 8,13 diz: Romains 8, 13 nous dit, se vivermos segundo a carne, morreremos. si vous vivez selon la chair, vous mourrez. Amém? Amen. Então, tolerar, irmãos, Alors tolérez aquele pecado que está em nós, ce péché qui est en nous. tolerar aqueles hábitos que não queremos tratar. Tolérez ces habitudes dont on ne veut pas s'occuper, non traitées. Eu sou assim. Oh, je suis comme ça. Eu sou nervoso, sou Oh, isto. je suis un peu nerveux, je Não, suis não, comme ça. eu sei, irmãos, eu Não, sei as não. dificuldades que eu tenho. Je sais, je connais mes difficultés. Mas os irmãos creiam-me Mais croyez-moi, que eu ando na luta todos os dias. que je mène mon combat tous les jours. Amém? Há dias que eu Amém. venço, Il y a des jours où j'en sors vainqueur há outros dias que não tanto. et d'autres pas tant que ça. Mas eu tenho que vencer aquele sangue cabo-verdiano que ferve em Mais mim. je dois vaincre ce sang capverdien qui bout en moi. Este ano é que é. Et c'est cette année que je vais y arriver. Até agora estou 5 Jusqu'à estrelas. maintenant, 5 estrelas. 5 estrelas. Ça marche bien, j'y arrive. Nada me chateia. Amém? Rien ne me perturbe. Façam o que quiserem, Que l'on fasse ce qu'on fasse. que eu estou em paz com Moi, Deus. je suis en paix avec Dieu. Ninguém tem o poder de roubar a minha paz Personne n'a mais. le pouvoir de me voler ma paix. Ninguém tem o poder de Personne me n'a le perturbar pouvoir mais. de me perturber. Amém? Amém. Porque Deus
Deus tem que me ajudar, car Dieu doit m'aider amém, a mortificar a minha carne, à mortifier ma a chair, ser melhor nas minhas à être respostas, meilleur dans mes a réponses, ser melhor na forma como eu comunico. à être meilleur dans la manière comme je communique. Há coisas que vêm e me chateiam, Il y a des choses qui viennent, qui m'ennuient, mas eu não quero tolerar isso. mais je ne veux pas tolérer Eu cela. tenho que responder bem a essas Et je dois situações. bien répondre à ces Amém. Deus situations. tem que me Amen. ajudar. Dieu doit m'aider. E até aqui Deus me tem Et ajudado. jusqu'ici, le Até Seigneur aqui m'a Deus me tem aidé. ajudado. Jusqu'ici, le Seigneur Amen. m'a aidé. Amen. Amém. Às vezes quando eu estou, ultimamente quando eu ando aqui a tratar assuntos, Dernièrement, lorsque je traite de certains sujets, até fico orgulhoso comigo mesmo. je suis même fière de moi. Euclides já nem parece o Euclides. Et je me dis, oh là là, Euclide, on dirait que c'est même plus Se Euclide. fosse o Euclides do ano Si passado, ça avait été l'Euclide de l'année dernière, alguém ia para o hospital. quelqu'un serait déjà à l'hôpital. Mas agora estou na rocha, Mais irmãos. maintenant, je suis sur le roc. Não, irmãos, nós temos que lutar contra os Et vous nossos savez, nous hábitos, irmãos. devons combattre contre nos habitudes. E temos que parar com as nossas desculpas Et espirituais. nous devons cesser avec nos excuses spirituelles. Para de tolerar as tuas desculpas espirituais. Arrête de tolérer tes excuses spirituelles. Entra no campo de mudança na tua vida. Entre Aleluia. dans le camp du changement dans ta vie. Uma mudança em que és mais parecido com Jesus Un Cristo. changement où tu es plus semblable à Jésus-Christ. Se tu toleras essas coisas na tua vida, Si tu tolères ces choses dans ta se vie, tu toleras os pecados de estimação, si tu tolères les péchés mignons, os hábitos, les habitudes, desculpas, les excuses, a tua vida espiritual fica estagnada. ta vie spirituelle stagne. Os irmãos lembram-se da parábola das virgens? Vous vous souvenez de la parabole des vierges? Quantas virgens aqui que eram? Combien de vierges étaient-elles? Eram 10 virgens. Elles étaient 10 vierges. Não eram 5 virgens. Elles n'étaient pas 5 vierges, Eram 10 virgens. il y avait 10 vierges. 5 eram sábias 5 d'entre elles étaient e sages 5 eram loucas. et 5 étaient imprudentes. Mas as 10 eram virgens. Mais les 10 étaient vierges. Amém? Amen. Eram todas crentes. Elles étaient toutes croyantes. Mas 5 sábias Mais 5 étaient e sages 5 loucas. et 5 étaient imprudentes. 5 5 d'entre elles eram cheios do Espírito Santo. étaient remplies du Saint-Esprit. Tinham cuidado com a vida deles. Elles faisaient attention à leur vie. Tinham cuidado com as palavras que saíam da sua Elles faisaient boca. attention aux paroles qui sortaient de leur Com aquilo bouche, que colocavam dentro dos seus olhos. avec ce qu'elles mettaient devant leurs yeux. Estavam próximas da palavra. Elles étaient proches de la parole, Próximas do noivo. proches du fiancé. Tinham unção na sua vida. Elles avaient l'onction dans leur vie. As outras 5 Les autres 5, les também 5 eram autres, virgens. étaient également vierges. Mas tinham pecados de Elles estimação, avaient des péchés mignons, hábitos não elles tratados avaient des habitudes non traitées, e desculpas et elles espirituais. avaient des excuses dites spirituelles. Amém. Tinham uma vida espiritual estagnada. Elles avaient une vie spirituelle qui stagnait. Então o facto de sermos virgens Alors le fait d'être vierge não nos garante a entrada com ne o nous noivo. garantit pas l'entrée avec le Amen. fiancé. Não nos garante a entrada com o Ça ne nous noivo. garantit pas de repartir avec O le que nos fiancé. garante a entrada com Ce o qui nous noivo garantit de partir avec le é ter uma fiancé, vida limpa c'est diante de Deus. d'avoir une vie É purifiée. Cristo viver em nós. Et c'est lorsque Christ Amen. vit en nous. Amen. Hebreus capítulo 11, verso 1. 12, verso 1. Hébreux chapitre 12 et verset 1 Fala-nos de desembaraçarmos de todo nous parle de todo o rejeter, peso, tout fardeau, tudo aquilo que tem a ver com o pecado. tout ce qui a un rapport avec le péché. Desembaraça-te disso. Débarrasse-toi, rejette-le. Deus não negocia a santidade. Dieu ne négocie pas la sainteté. Sede santos, aleluia. Soyez saints. Os irmãos podem me ajudar? Est-ce que vous pouvez m'aider? Escrever sede santos. Et écrivez, soyez saints. Sede santos. Soyez saints, Porque Deus também é santo. car Dieu est également Aleluia. saint. Sede santos em toda a Soyez vossa maneira saints de viver. dans toute votre manière de vivre. Deus nunca vai negociar. Dieu ne va jamais négocier. Amém? Nunca vai negociar Jamais il a ne santidade. négociera la sainteté. O Espírito Santo não convive em paz com a concupiscência. Le Saint-Esprit ne cohabite pas en paix avec la convoitise. Amém? Amen. Transformação na nossa vida La transformation exige rendição. exige de se rendre. Exige s'abandonner. rendição da nossa vida. Ça exige un abandon dans Amém. notre vie. Eu queria terminar com Gálatas capítulo 2, verso 20. Et je voulais terminer avec Galates chapitre 2 et verset 20. Amém. Amen. Gálatas capítulo 2. Galates chapitre 2. Ele diz capítulo 2, verso 20. Chapitre 2 et verset 20. Estou crucificado com Cristo. J'ai été crucifié avec Christ. Aleluia. Amém. Amen. Estou crucificado com Cristo. J'ai été crucifié avec Christ. Não vivo mais eu, Et ce n'est plus moi qui vis, mas Cristo vive em mim. c'est Christ qui vit en moi. A vida que agora vivo na carne, Si je vis maintenant dans la chair, vivo na fé
do Filho de Deus, Je vis dans la foi au Fils de de Dieu, quem amou a si mesmo e se entregou por mim. qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Amém? Amen. Glória a Deus. Os irmãos reparem que ele diz assim: estou crucificado com Cristo. Regardez ce qu'il écrit. Il dit, j'ai été crucifié avec Christ. Não vivo mais eu, mas Cristo vive em Et mim. ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Quando eu estava em Cabo Verde, Lorsque j'étais au Cap-Vert, eu fui para Cabo Verde em 1992 je suis partie au Cap-Vert en 1992 e eu tinha jovem na igreja. et j'avais un jeune à l'église. Eu gostava e gosto muito daquele jovem. J'aimais beaucoup et j'aime toujours ce jeune. Ele já nem é jovem, já é homem de 50 anos. Il n'est plus trop jeune, hein, c'est un homme d'une cinquantaine d'années. Já é velhote também. C'est déjà quelqu'un d'âgé. Mas na altura ele devia ter 19, 20 Mais je pense anos. qu'à l'époque, il avait 19-20 ans. E ele era jovem muito dinâmico. Et c'était un jeune qui était très dynamique. Amava muito as coisas de Deus. Il aimait beaucoup les choses de Dieu. Ele mais tarde foi meu líder de jovens. Plus tard, il a été mon leader de jeunes. Depois, mais tarde, ele veio para o Instituto Bíblico em Portugal em 97, se não estou em Encore 98. plus tard, je pense dans les années 97-98, il Hoje est ele é- parti à l'Institut biblique au Ele Portugal. é pastor até hoje em Cabo Verde. Et jusqu'à aujourd'hui, il est pasteur maintenant au Cap-Vert. O pastor Marcos Rubalo. Le pasteur Marcos Rubalo. O Marcos, quando se converteu, Marcos, lorsqu'il s'est converti, acho que ele estava a tirar curso de informática, qualquer coisa je assim. crois qu'à ce moment-là, il suivait une formation en informatique. E ele contou-me que ele, no final cabo-verdiano, tudo que é fim faz festa e faz baile. Vous savez, le Cap-Verdien, chaque fois qu'il termine quelque chose, il y a une fête, il y a un bal, ça se fête. E convidaram uma moça, convidou para dançar. Et une jeune fille l'a invité pour danser, à danser. Eu não estou a dizer que era pecado ele dançar, nada disso. Et moi, je suis pas en train de dire que ça aurait été péché s'il dansait, hein, pas A du tout. resposta dele é que ficou na minha Mais mente até c'est hoje. sa réponse à lui qui m'est restée gravée dans l'esprit jusqu'à aujourd'hui. Ele diz que ela disse: vem dançar. Il me dit que cette fille lui a dit, tiens, viens danser. E ele disse: não. Et il a dit non. E ela disse: não sabes dançar. Et elle lui a dit, mais tu ne sais pas danser? Ele disse: eu sei dançar. Il E dit, danço si, bem. si, je sais danser, je danse même très bien. Então vem dançar. Et elle lui dit, bah alors viens E danser. ele disse: não. Et lui répond non. Ela tanto insistiu Et elle a tellement insisté que a única coisa que ele disse: que la seule chose qu'il a dit, eu não danço porque eu estou morto. c'est je ne danse pas parce que je suis mort. Eu estou morto. Je suis mort. Eu não sei o que aquela moça entendeu Je ou ne não. sais pas ce que cette fille a compris, Mas a resposta dele, mais sa réponse à lui, no sentido espiritual, au irmão, sens spirituel, foi genial, irmão. elle a été géniale. Mas essa resposta do Mais Marcos cette réponse de Marcos deve ser dada em toda situação doit être de donnée controvérsia na nossa dans vida. n'importe quelle situation de controverse dans notre vie. Se alguém me faz mal, Si quelqu'un me fait du mal, eu não vou reagir. je ne vais pas réagir. Por quê? Pourquoi? Estou morto. Parce que je suis mort. Ninguém diz amém. Personne ne dit Amen. Nem os que estão cá dizem amém. Même ceux qui sont là ne disent pas Amen. Eu estou morto. Je suis mort. Cristo vive em mim. Christ vit en Não moi. vivo mais eu. Ça n'est plus moi qui vis. Tudo que me é feito Tout ce qu'on me fait não me toca. ne me touche pas. Toca Cristo. Ça touche Porque Christ. eu estou Parce que morto. moi, je suis Eu mort. vivo em Cristo. Je vis en Christ. Amém. Amen. Cristo vive Christ em vit mim. en moi. Ele é o Senhor. Il est le Da minha Seigneur vida. de ma vie. Amém. Eu Amen. não tenho uma bandeira religiosa sobre mim. Je n'ai pas un drapeau religieux sur moi. Eu tenho Cristo que vive em J'ai mim. Christ qui vit en moi. E se eu viver como Cristo Et vive, si je vis comme Christ vit, pessoas vão ser atraídas para Jesus. des personnes vont être attirées vers Pessoas vão Jésus. ser atraídas. Des Amém. personnes vont être attirées Amen. vers Jésus. Que Deus possa abençoar os irmãos Que hoje. Dieu puisse vous bénir, bien-aimés, aujourd'hui. Onde Cristo vive, Là où Christ vit, o eu deixa de ser Senhor. le moi cesse d'être Seigneur. Fizeram-me isto, On m'a fait ça, disseram-me isto. on m'a dit ça, Eu estou magoado com je isto. suis blessé avec Aquele ça, irmão me disse isto. parce que celui-là ne m'a dit pas, Il ne fait m'a pas dit isso. ça, il m'a fait ceci. Não, eu tenho a resposta do pastor Marcos Rubalo. Non, moi j'ai la réponse du pasteur Marcos Robalo. Estou morto. Je suis mort. Morto não sente. Un mort ne ressent rien. Amém. Amen. Irmãos, mergulha na tua intimidade com Deus de tal Alors forma plonge dans ton intimité avec Dieu de telle manière em que não sentes essas que coisas. tu ne sentiras pas ces choses. Porta tudo para Jesus. Et reporte tout sur Amen. Jésus. Onde o eu governa, Là où le moi gouverne, Cristo não vive. Christ ne vit pas. Cristo é convidado. Christ n'est qu'un invité. E na minha vida, Et dans ma vie, Cristo não é convidado. Christ n'est pas un invité. Amém. Amen. Ele veio à minha porta, Il est venu devant ma porte, ele bateu. il a frappé, Eu abri a porta. et moi j'ai ouvert la Eu porte. disse: entra, Et j'ai dit, entre. entra.
entre, habita em mim, habite en moi. faz em mim morada. Habite en moi, en moi ton Seu habitation. Rei e Senhor da minha Sois vida. le roi et le seigneur de ma vie. Eu estou crucificado com Je suis Cristo. crucifié avec Christ. Não vivo mais Et eu, ce n'est plus moi qui vis, mas Cristo vive mais em c'est mim. Christ qui vit en moi. Pai, nesta noite nós Père, agradecemos ce soir, nous te remercions pela tua bondade, pour ta bonté, pelo teu grande amor. pour ton grand amour. Amor esse que te levou a Cet enviar o amour teu Filho amado Jesus qui Cristo, t'a fait envoyer ton Fils o Jésus-Christ, qual veio a este mundo lequel est venu jusqu'à ce e pagou o monde. preço dos Et il a nossos payé le pecados, prix pour nos péchés. pagou o preço dos meus Il a pecados, payé le prix de mes péchés. fez de mim teu filho. Il a fait de moi ton enfant. Pai, concede a minha graça, Père, donne-moi la com a grâce. tua graça, aliás, Donne-moi Deus, ta grâce para que o meu eu fique morto, pour que mon ego soit mort, para que o meu eu fique de pour lado, que mon ego soit mis de côté, para que Cristo governe et a pour minha que vida. Christ em cada dia, gouverne Senhor. dans ma vie à chaque jour. Pai, ajuda-me a perdoar, Père, aide-moi à pardonner, ajuda-me a amar aide-moi à aimer, e ajuda-me a ser luz neste mundo et aide-moi à être une e lumière dans sal ce nesta monde, terra, et le sel de la em terre. nome de Au Jesus. nom de Jésus. Amém. Amen. Amém. Amen, amen. Amém. Amém. Amen. Amém. Gloire à Obrigado, Dieu. irmãos, por terem ficado até o fim. Merci, bien-aimés, d'être restés jusqu'à la fin. Que Deus ricamente vos abençoe. Que Dieu vous bénisse richement. Quero dizer, os irmãos, este fim de semana Vous savez, ce week-end, há uma conferência na igreja Maison du Père Blois. il y a une conférence à l'église Maison du Père Blois Começa amanhã, qui commence demain. sábado vai o dia inteiro, Ensuite, ce sera samedi toute la com journée programa de manhã, avec un programme le à matin, tarde l'après-midi e à noite. et le soir. Eu esqueci-me do nome do profeta que vai estar a pregar. J'ai oublié le nom du prophète qui va prêcher. É uma conferência profética. C'est une conférence prophétique. À tarde vai ser os pastores Gertrudes e Filipe estão como é que eu ia dizer? L'après-midi, ce sont les pasteurs Philippe Não, estão a colocar ênfase muito importante et na pasteur evangelização Maria e no Gertrude discipulado. qui sont en train de donner une importance très grande à l'évangélisation et à l'enseignement, au discipulat. Eu vou lá estar à tarde às 3 horas a Je pregar, serai également sur place à 15h pour prêcher, mas vai haver de manhã, à mais il y aura tarde e à également le noite. matin, l'après-midi et Eu le soir. convido a todos que estiverem por perto Et j'invite tous ceux qui seront dans le coin a irem ouvir a palavra de Deus. à venir écouter la Eu parole de acredito que Dieu, vai ser de grande bênção para as parce que je vossas crois que vidas ce sera de também. grandes bénédictions pour vos Amen. vies également. Amém? Amen. E nós estaremos aqui amanhã para o nosso culto de oração. Et nous serons là demain pour notre culte de prière. E no domingo vamos ter o nosso culto de ceia. Et dimanche, nous aurons notre culte de Sainte Seine. Vamos ter um culto maravilhoso aqui na presença Nous de aurons un Deus. culte merveilleux dans la présence Que de Deus Dieu. ricamente os abençoe. Que Dieu vous bénisse abondamment. Até amanhã À e demain até domingo. ou à dimanche. A paz, Senhor. Deus os La paix du abençoe. Seigneur. Que Dieu vous bénisse.